paz do Senhor. Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de João e nós vamos olhar aqui quanta coisa maravilhosa que acontece nesse momento, nessa narrativa que João coloca aqui. Todo o capítulo 6 é uma narrativa contínua. Se você presta atenção nisso, você verá que João está narrando o momento em que Jesus multiplica pães e peixes, assim como já foi relatado em outros evangelhos, nos outros evangelhos, mas ele coloca isso dentro de um contexto um pouco mais amplo e com uma intenção ainda maior de demonstrar como Jesus manifestava sempre sinais de que ele é o Deus de Israel, que havia chegado para cumprir a sua promessa. No capítulo 6, nesse momento da multiplicação dos pães, João faz uma observação interessante no verso 4, quando ele diz que a festa da Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. É uma observação interessante e parece que sem muito sentido ou muita importância, mas se você observa que, como já falamos várias vezes, a Páscoa celebrava o Cordeiro sendo morto para que o povo pudesse experimentar a libertação, o êxodo, a saída, pudesse experimentar Deus entrando e tirando-os do cativeiro do Egito, e aqui eles esperavam um novo êxodo, um novo Messias, um novo Moisés. A Páscoa trazia para eles essa esperança, essa fé de que ele viria. Não é à toa que exatamente agora, quando João vai narrar a multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez para uma multidão que o seguia, ele coloca a observação que a Páscoa estava próxima. E ele diz que aquela multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele fazia. Também nós devemos observar que logo depois de João dizer que a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima, ele então começa a narrar dizendo que Jesus pergunta para os seus discípulos, tentando e provocando a que eles refletissem. Ele pergunta para os seus discípulos: onde compraremos pães, tantos pães para dar de comer a essa multidão? E os discípulos vão dizer para ele que era preciso muito dinheiro para comprar tanto pão para tanta gente. Não é à toa, penso eu, que João relaciona a proximidade da festa da Páscoa com o milagre da multiplicação dos pães. Você vai se lembrar que durante esse momento em que Jesus multiplica os pães, ele pega esses 5 pães e 2 peixinhos, e no verso 11 diz que ele tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E o verso 12 vai dizer que eles comeram até se fartar e sobraram 12 cestos, para fazer uma referência e se lembrar das 12 tribos, uma inferência de todo o povo de Israel, todo o povo de Deus, assim como aconteceu no Êxodo, todos retirados, todos libertos pelo Senhor. Que coisa interessante. Uma observação maravilhosa que eu vejo aqui é que esse milagre, esse sinal maravilhoso, ele não dá muitos detalhes. João não dá muitos detalhes de como que isso aconteceu. Se você observar bem, ele simplesmente diz que Jesus pegou os pães, pegou os peixes, deu graças e saiu distribuindo entre as pessoas que ele estrategicamente colocou em grupos, saiu distribuindo e também distribuindo os peixes, e simplesmente diz que eles comeram e ainda sobrou um monte de comida. Mas a Bíblia não diz como isso aconteceu, como isso foi. Veio um pão voando, apareceu outro pão do lado, apareceu um pão do nada, brilhou uma luz e alguma coisa aconteceu. Não, simplesmente diz que de uma forma natural, entre aspas, o sobrenatural invadiu a história daquelas pessoas.
De propósito, a gente percebe como é preciso nós ficarmos atentos nos sinais, que às vezes eles passam tão rápidos e tão desapercebidos para a nossa vida agitada, ou como aquelas pessoas que não estavam prestando atenção no sinal messiânico da proximidade da Páscoa, da multiplicação dos pães, dos 12 cestos que sobraram e daquela forma tão natural que as coisas aconteceram. O resultado a gente vê é que eles vão depois seguir Jesus para o outro lado do mar, e quando eles chegam lá do outro lado, Jesus fala uma coisa para eles que também é meio chocante para nós, porque aquele seria o momento de Jesus fundar uma rebelião e ele fundar uma instituição, ou quem sabe, usando a nossa linguagem, fundar uma igreja institucional. Mas Jesus fala uma coisa impressionante, ele diz para eles assim, quando aquela multidão que havia o seguido por causa dos pães e dos peixes chega, ele diz assim, vocês estão me seguindo não porque vocês viram sinais, mas porque vocês estão querendo se fartar, se alimentar. Não há nada errado, Deus quer suprir as nossas necessidades físicas também. Mas é que naquele momento específico, Jesus repreendeu aquelas pessoas porque na vida, na naturalidade da vida que eles estavam correndo, eles não observaram os sinais. Jesus os repreende porque eles não observaram os sinais. Porque Jesus realmente está querendo que eles notassem que o reino de Deus, o cumprimento da promessa, o pão do céu, como ele vai dizer, é que estava chegando a eles. E eles vão perguntar para Jesus de maneira inocente, que sinal você faz para que a gente creia? Realmente eles não perceberam, não entenderam o que Deus estava fazendo naquele momento no meio deles. E por isso Jesus vai dizer palavras muito sérias, muito duras para eles. Jesus vai começar a dizer insistentemente coisas lindas, dizendo, eu sou o pão do céu. Eles dizem para Jesus, o pão, o nosso pai, Moisés, no deserto, nos deu o pão, e você, o que nos dá? Coisa interessante que eles, no meio de tudo aquilo, eles ainda falam isso para Jesus, e Jesus vai dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele fala isso várias vezes, eu sou o pão vivo, meu pai é que dá o pão para vocês, eu sou o pão que desceu do céu, mostrando e explicando para eles o sinal que tinha acontecido na multiplicação dos pães. E por fim, Jesus vai dizer para eles que ele, como o pão da vida, é aquele que dá vida ao mundo, e vai dizer coisas fortes, por exemplo, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Com certeza, João, escrevendo décadas depois da ressurreição de Jesus, quer que nós entendamos, como aqueles irmãos da época dele, que quando nós pegamos do pão, tomamos da festa da Páscoa, que é a ceia da nova aliança para nós agora, nós devemos lembrar que o sangue, o corpo partido de Jesus é o nosso alimento, a vida do que ele fez na cruz, não o pão e o sangue se transformando em carnes não o pão e a bebida se transformando literalmente no corpo e no sangue de Jesus, mas aquela comida, aquele pão, nos lembrando que ele é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o sinal de que ele veio, de que a sua morte na cruz nos chama a uma aliança, uma refeição de aliança, ou seja, nos chama para nos comprometermos com discipulado, em seguirmos, em comermos dele, bebermos dele, dependermos dele, deixarmos que a vida dele entre dentro de nós e compartilharmos a nossa vida completamente ao senhorio dele. Essas palavras fortes fizeram com que muitos discípulos abandonassem a Jesus. E ele vira para os seus discípulos mais próximos, e ele vai encerrar o capítulo dizendo isso, e ele vai dizer para eles assim, vocês também querem se retirar? E então Pedro diz, no final do capítulo 6, uma das frases tão lindas, tão maravilhosas desse trecho e de toda a Bíblia. Pedro diz assim, Senhor, para onde ou para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Por mais dura que sejam as palavras de Jesus, que nos chame a um discipulado comprometedor, que come da carne, que bebe do sangue, que participa dessa comunhão dos seus sofrimentos, participa do seu caráter, da sua vida, e que observa e reconhece o sinal de que Ele está fazendo na nossa vida, por mais
desafiadora que seja essa palavra, esse chamado a nós, não é motivo para desistirmos, mas, como Pedro disse, para quem nós vamos? Se essas palavras do discipulado, embora duras, são as palavras de vida, são as palavras que alimentam, são as palavras que podem transformar a nossa vida. Palavras às vezes duras, mas são palavras de vida eterna. Que Deus abençoe a você e que você reconheça os sinais de Deus na sua vida, não fique distraído. Coma de Jesus, beba de Jesus pela fé, celebre a ceia do Senhor com isso, o culto o tempo todo, o dia todo dessa forma. E sempre lembre-se, por mais duro que seja a disciplina de Deus na nossa vida e o chamado para tratar com essas coisas do nosso interior, só Ele tem as palavras de vida eterna que transformam a nossa vida. Deus te abençoe.